Fé e razão. Sabe, hoje em dia parece que a gente é obrigado a escolher um lado, né? Como se fossem dois mundos que não se conversam. Mas e se essa separação toda não for tão natural assim? E se, na verdade, for uma ideia moderna com consequências bem reais para todos nós? Exatamente essa ruptura que a gente vai investigar hoje. Então fica essa pergunta no ar, né? Por que a gente é levado a fazer essa escolha? De um lado, a fé, do outro, a razão. O que aconteceu para a ideia de unir as duas coisas soar tão estranha, tão fora de moda? Olha, esse é um paradoxo que define e muito o nosso tempo. E qual é o resultado dessa escolha forçada? Bom, é um verdadeiro beco sem saída. Porque, ao abrir mão tanto da busca da razão pela verdade, quanto da confiança que vem da fé, a pessoa hoje em dia fica meio que perdida, sabe? Fica suspensa ali entre dois grandes vazios. Ok, para a gente entender como chegamos nesse ponto, o primeiro passo é sacar uma coisa. Essa ruptura não é natural. Ela é, na verdade, uma construção, uma ideia bem recente que acabou se impondo na nossa cultura. E aqui a coisa fica fascinante, olha só que paradoxo. De um lado a gente tem a razão, aquela que busca uma verdade objetiva, e ela é logo taxada de opressora. Do outro lado a gente tem a fé, que pede um compromisso real, uma conversão, e ela é chamada de irracional. Quer dizer, no fim das contas, as duas são rejeitadas, mas por motivos que são o completo oposto um do outro. O problema é que essa divisão não cria duas opções bacanas e saudáveis, não. O que ela gera são dois extremos, dois polos, que são, na verdade, versões mutiladas e incompletas da experiência humana. Vamos ver como isso fica na prática. E isso aqui ilustra perfeitamente os dois mundos que acabam surgindo. De um lado, a razão sem fé, que nos joga num mundo de cálculo frio, sabe? De poder sem ética, de técnica sem alma. E do outro lado, a fé sem a razão. Aí o perigo é cair num sentimentalismo vago, na superstição ou, no pior cenário de todos, no fanatismo. Nenhum desses dois caminhos parece inteiro, né? Vamos aprofundar um pouco. Quando a razão anda sozinha, alguns padrões começam a aparecer. A gente vê a tecnocracia, que é quando a eficiência vira mais importante que as pessoas. Vemos o cientificismo, que é aquela ideia de que só é verdade o que a ciência pode medir e ponto final. E claro, o relativismo. Se não tem uma verdade maior, o que sobra? Só o poder exercido sem nenhuma base ética. Agora, olhando para o outro lado, a fé, quando se desliga da inteligência, também cria um monte de problema. Surge o fanatismo cego, aquele sentimentalismo que confunde emoção com verdade, e algo que a gente vê demais por aí hoje, a fé que vira produto de consumo. Uma espiritualidade de prateleira, sabe? Sem dogma, sem compromisso, sem nada que desafie de verdade. Mas tá, como é que a gente chegou nesse ponto? Essa separação toda não brotou do chão, né? Ela tem raízes históricas e filosóficas bem profundas, isso sim. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender a jornada. Pensa assim, tudo começou lá atrás, como a parte do iluminismo que colocou a razão técnica num pedestal. Aí, como uma reação a isso, veio o pensamento pós-moderno e, basicamente, destruiu a própria ideia de verdade. E o resultado hoje? Uma crise de autoridade geral, uma desconfiança de tudo e de todos e uma dificuldade imensa de ser ensinado, de aprender algo novo que não seja só confirmação do que já se pensa. Certo. Diante desse cenário todo, será que existe uma outra saída? A resposta é sim. A tradição clássica cristã nos oferece uma visão totalmente diferente. Uma visão de união, de síntese e não de ruptura. Essa imagem de São João Paulo II é de uma força incrível. Pensa nisso, não é uma asa contra a outra. Um pássaro simplesmente não consegue voar com uma asa só. As duas são essenciais, trabalhando juntas, em harmonia, para poder alçar voo. A grande sacada, então, é essa, complementariedade. A razão, ela meio que prepara o caminho, sabe? Ela mostra que a fé não é um absurdo, que tem lógica ali. E a fé, por sua vez, não apaga a razão. Muito pelo contrário, ela ilumina, ela expande a razão, mostrando horizontes que, sozinha, a razão jamais conseguiria enxergar. E aqui, Santo Tomás de Aquino vai direto na raiz do problema. O raciocínio dele é simples. Se a verdade é uma só, porque a fonte dela é a mesma, Deus, então não tem como existir uma contradição real entre fé e razão. Se parece que tem uma contradição, é porque o erro está em nós. Ou a gente entendeu a razão de um jeito torto, ou interpretou a fé de um jeito errado.
E essa ideia de união não é tirada do nada. Ela tem fundamentos muito sólidos. A gente vê isso na Bíblia, que pede pra gente amar a Deus com toda a nossa mente. Vê na teologia, com essa lógica de que a verdade não se contradiz. E até na filosofia, que sugere que a nossa pequena razão humana é, na verdade, uma participação numa razão divina muito, muito maior. Bom, e com isso a gente chega na nossa conclusão. Afinal de contas, o que significa hoje, no nosso mundo, tentar juntar de novo essas duas coisas que foram separadas de um jeito tão radical? A síntese é muito clara, muito direta. Quando a fé e a razão caminham separadas, as duas ficam mais pobres, mais fracas. Mas quando elas se unem, elas não se anulam, não, elas se fortalecem. Uma potencializa a outra, e juntas elas libertam e elevam o ser humano à sua verdadeira plenitude. E fica aqui essa provocação final para a gente pensar. Num mundo que insiste o tempo todo nessa separação, que nos empurra para escolher um desses lados incompletos, talvez o ato mais revolucionário, mais contracultural que exista, seja justamente insistir em unir as duas coisas. Quem sabe não é exatamente essa a tarefa profética do nosso tempo.